Hoje a gente veio aqui mais uma vez explanar um pouquinho de uma realidade em que a saúde está enfrentando. Desta vez a gente está numa situação complicada no estado de Santa Catarina, no Brasil, na verdade, né? Mas aqui no estado de Santa Catarina ocorreu agora um aumento nos casos da dengue. Então, o último boletim que saiu do estado, que foi agora no dia 26 de fevereiro, do período de 31 de dezembro de 2023 até o dia 26 de fevereiro, já foram identificados 15.300 focos do mosquito da dengue no estado de Santa Catarina, em 207 municípios de 295 que existem no nosso estado. 155 municípios, eles se encontram em estado considerados infestados. Nós temos aqui o nosso município vizinho de Caçador, que ele está já decretado como situação grave, o município de Videira ainda não, mas os focos eles vêm positivando toda semana. Aqui no nosso município de Rio das Antas, desde janeiro, a gente já positivou 6 focos, 3 destes consecutivos durante as semanas consecutivas no bairro dos Estados. Agora, nessa última semana, a gente também notificou um aqui no bairro São José do Rio Preto. O mosquito, como a gente consegue acompanhar, ele é um mosquito urbano, né? Então, por isso que a gente não tem armadilhas no interior do município. As armadilhas, elas são fixadas em pontos estratégicos determinados pelo Estado, pela Regional de Saúde, e ela é dentro do perímetro urbano. Infelizmente, nós estamos entrando numa situação onde o Estado já decretou estado de emergência com relação à dengue. São mais de 200 pessoas que já internaram no estado de Santa Catarina com o agravo. Nós temos, até o momento, 45.300 notificações, destas 25.000 casos foram confirmados. Além da dengue, o mosquito, que é o Aedes aegypti, ele também ataca com a chikungunya e com o Zika vírus. Então, o chikungunya também no estado, já estamos com 79 casos positivos e a Zika, 8 casos. O que a gente vem pedir, né, na plenária e para todos que estão nos acompanhando? Que cada um tire 10 minutinhos do seu tempo para olhar para dentro da sua residência, do seu quintal, do portão para dentro da sua casa. A dengue ela é uma responsabilidade do todo, né? Ela não é uma responsabilidade somente dos órgãos públicos, da Secretaria Municipal de Saúde. Não conseguimos combater, infelizmente, somente com os órgãos públicos. Então, o combate da dengue ele é feito individual dentro das suas residências. Então, frequentemente, a comunidade está acompanhando as visitas dos nossos agentes de endemias. O município tem 2 agentes de endemias que prestam o serviço, assistência especificamente com relação à dengue. Porém, todos os nossos agentes comunitários de saúde, nesse período endêmico, eles acabam atuando juntamente com os agentes de endemias no combate à dengue. Então, quando a gente identifica um foco positivo, existe toda uma regra, um trabalho que a gente precisa fazer em campo, que é trabalhar a localidade do foco positivo num raio de 300 metros. Então, se eu encontro um foco positivo na minha residência, num raio de 300 metros da minha residência, todas as outras residências, elas devem ser visitadas por esses agentes. Eles vão para orientar, para realizar a coleta de novos focos, para tentar eliminar qualquer possível criadouro que esteja acumulando as larvas ali. Então, a gente sabe que é um trabalho onde a população fala, de novo estão batendo na minha casa. Mas se estão batendo de novo na minha casa, é que o problema não foi sanado, o problema não foi resolvido e eu não estou eliminando aquela água parada. Como a gente vem de um período muito chuvoso, daí no dia seguinte dá sol, no outro dia dá chuva de novo, a gente acaba deixando despercebido esses recipientes que podem acumular água. O mosquito, a larva, ele tem uma vida útil de 7 dias. Então, a gente tem 7 dias, né, da semana para a gente ir lá e limpar aquele recipiente, aquele nosso terreno, para tentar eliminar aquele criadouro. O que ocorre? O meu agente de saúde passa essa semana, viu aquele recipiente com água e orienta. Coleta a larva.
Na semana seguinte, volta lá, o recipiente está lá de novo, coleta a larva. Positiva a larva. Quem positiva a larva não é o município, a gente encaminha para o estado tem o laboratório e de lá que vem os focos positivos. Então, virou rotina, né? Não sei se os senhores já receberam na residência de vocês os nossos agentes, mas os nossos agentes estão diariamente fazendo esse rasteio que a gente fala nos domicílios. As casas fechadas, como geralmente ocorre a gente faz as coletas nas terças e quintas. Terça-feira pela manhã já encaminhadas as larvas, à tarde o estado já devolve se positivou ou não. No dia seguinte, em caso positivo, os agentes já têm que estar em campo. Então, está ocorrendo frequentemente. As casas fechadas, quando a gente faz a primeira vistoria, elas devem ser retornadas no final de semana. Ou porque o morador trabalha, não estava em casa, então, 2 sábados seguidos, os nossos agentes também trabalharam fazendo essa busca ativa. Hoje a gente mandou mais um lote de larvas coletadas, amanhã provavelmente já vem o resultado. O que é o recipiente, o que é um criadouro? É todo objeto de possível acumulação de água parada. São as calhas, é a caixa d'água, o lixeiro, é uma tampinha de garrafa, é lona, sacola plástica. Então, tudo que possa acumular aquela água, o mosquito vai lá e põe os ovinhos. Quanto mais escuro e mais quentinha aquela água, mais rápido ele se prolifera. É fácil, gente, é só eliminar a água parada do quintal, né? A secretaria está lá 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira. Então, caso alguém queira alguma orientação ou querem fazer alguma denúncia, é só entrar em contato com o setor de vigilância epidemiológica, que a gente vai estar fazendo as vistorias, tá? A gente pede um cuidado também para o potinho de água do cachorro, né? Então, a gente costuma colocar água, geralmente fica no tempo, né? E a gente só joga aquela água e troca para uma água nova no dia seguinte, né? Ou 2 dias depois. Se a gente não esfregar aquele potinho da água, a larva ela fica ao redor. Então, a gente tem que esfregar. Não adianta só jogar a água sem fazer a lavagem daquele recipiente, porque depois vai encher de água, o foco vai continuar ali, tá? Quais os sintomas da dengue? Então, os sintomas da dengue, ele é muito semelhante aos sintomas da COVID, né? Então, é febre alta de 39 a 40 graus, dor de cabeça, fraqueza, dor no corpo, dor nas articulações. O que diferencia a dengue é a dor no fundo dos olhos, né? E manchas avermelhadas na pele. Então, são dois sinais que não é regra, porém a gente observa, tá? Pneus, né? Outro grande vilão da questão do mosquito da dengue são os pneus. A gente sabe que a gente tem o costume de fazer o muro dos pneus, ou a gente tem o costume de fazer floreira de pneus. Então, a gente tem que saber que eles não podem realmente ficar no tempo e acumular água. É muito difícil a gente eliminar a água de um pneu que está no tempo, porque tem todas as bordas. Encontrando foco no pneu e o pneu positivando, a gente tem que voltar no local e retirar o pneu que positivou o foco da dengue. Então, a gente tem que fazer, passar fogo, tem toda uma técnica que a gente precisa aplicar e depois a gente tem que fazer o descarte correto dele. Então, quem tem pneus em casa e que está em desuso, ou coloca em lugar coberto, ou faz o descarte correto, que aqui no município tem quem aceita os pneus para descarte correto. Vacinação, né? Então, muito se fala na televisão da questão da vacinação da dengue. A vacina da dengue, ela já está sendo estudada há muitos anos e, graças a Deus, agora ela deu o ar da graça e começou a ser introduzida no nosso estado. Não são todos os municípios, então aqui em Santa Catarina, somente os municípios infestados, né? São 13 municípios que foram contemplados, nenhum da nossa região, e vieram poucas doses também, né, a nível de Brasil e a nível do estado de Santa Catarina. Os estados que mais estão sofrendo com a dengue agora
as regiões, então, é o sul, o sudeste e o centro-oeste. A dengue, ela é mais comum no norte e no nordeste por conta do clima quente, né? E agora o estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul começou a enfrentar, para nós, um novo agravo, né? Então, a gente ainda está acostumando com o diagnóstico, os médicos ainda estão acostumando com as intervenções, mas é uma realidade que a gente está começando a enfrentar. Então, o período que a gente mais aumenta os casos é de setembro a março e novembro. Então, o Estado acredita que agora, nesse mês, aumente consideravelmente os casos, isso que eles já estão gritantes, né? Tem o estudo que saiu agora em fevereiro, que foi o aumento de Santa Catarina foi em 650% nos casos de focos positivos para dengue, em comparação do ano passado. Então, a gente vem aqui fazer um apelo a toda a comunidade para aqueles 10 minutinhos do nosso dia dentro da nossa residência, tá? Piscina também é uma outra dúvida que o pessoal tem, nos questiona muito. Eu tenho que esvaziar a piscina sempre? Não. A gente trata a piscina com cloro, uma vez por semana a gente tem que mexer aquela água. Não pode deixar a água parada por 7 dias, tá? Com relação à dengue é isso, né? A gente quer, então, pedir atenção, a colaboração e o carinho de toda a comunidade para que juntos a gente possa enfrentar a dengue e não deixar com que a dengue se instale no nosso município. Tem um ditado que a gente usa muito que se a dengue mata, o mosquito não pode nascer. E para ele não nascer, depende da gente, né? Quero aproveitar também a oportunidade e fazer um comentário com relação à Covid. Então, sim, a Covid continua, ela nunca foi embora. E nesse último mês a gente está notificando muitos casos de Covid. São, em média, de 8 a 10 casos por dia na nossa unidade de saúde central. O Ipomeia também está notificando casos. Hoje, antes de eu sair da unidade de saúde, já tinham 8 casos positivos só no dia de hoje. Ontem foram 13 casos. Então, as recomendações, as orientações, elas nunca mudaram. Então, a gente continua orientando o uso do álcool, tentar não aglomerar. Se alguém está gripado dentro de casa, usar máscara para não transmitir, né, o vírus para outra pessoa dentro da casa. Surgiu sintomas, 3 dias de sintomas, procura a unidade de saúde para acompanhamento da equipe de saúde, fazer a testagem, né, e pegar toda a questão da medicação e o médico avaliar. Temos internações de Covid, ainda temos internações de Covid, tá? Então, as pessoas mais fragilizadas, elas acabam ainda sendo mais acometidas pela Covid. A Covid, ela muda, né, a variante dela, então a gente está numa fase onde mais crianças estão sendo acometidas pela Covid, então a gente pede um cuidado especial com relação a isso. A unidade de saúde, então, está, sim, recebendo muita demanda de síndromes respiratórias, síndromes gripais. Lógico que nem todas são Covid, mas, na dúvida, a gente está solicitando para que os pacientes, ao adentrarem a unidade, se está com sintoma gripal, coloque a máscara, justamente para proteger a si e proteger os demais que estão dentro da unidade. A vacina do Covid, ela está disponível nas unidades de saúde, tanto de Rio das Antas quanto de Ipomeia. Os reforços, as doses iniciais, entrou no calendário infantil também, até menores de 5 anos. Então, é só procurar as unidades, que as unidades estão vacinando. Então, seria isso, né? Gostaria de agradecer o espaço. E tanto uma como a outra, né, depende dos nossos cuidados básicos e individuais para proteger o coletivo. Obrigada.